perguntasse a você hoje, o que de fato nós católicos acreditamos quando falamos da morte? Fora daquilo que está no senso comum, que às vezes é uma mistura absurda de muitas ideias, religiões, outras denominações. Além daquilo que a gente fala para todo mundo num sentimento de solidariedade e de sofrimento, o que de fato é a grande doutrina da esperança cristã, que não tem nesse mundo morada permanente, mas que já aqui pode viver a realidade do céu? Distanciar-se de uma compreensão que, se nós falarmos da reflexão do tempo da igreja, é da ideia ou da compreensão de muitas pessoas que é a ressurreição na hora da morte. Sabe aquela história assim? E nós vamos encontrar inclusive alguns teólogos que vão refletir, mas aqui há uma diferença importante para nós. Os teólogos fazem um caminho de reflexão profunda e auxiliam a vida da igreja, sem dúvida alguma. Preparam mudanças ou preparam compreensões, nos ajudam. No entanto, essa grande contribuição da teologia ou dos teólogos, a partir da sua base de análise e raciocínio, ela só pode ser ensinada, ou só pode ser ensinada, por exemplo, na catequese ou na pregação do púlpito, nesses momentos de formação, se estiverem em consonância, ou seja, se refletirem aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana tem como fundamento e verdade. Então, vejam, nós não vamos desmerecer a reflexão teológica moderna, não. Mas, fazendo o caminho do Frei, deste livro, Clodovis Boff, nós queremos nos distanciar de uma compreensão que tomou um pouco aí o discurso ensinado, falado, que morreu e ressuscitou. Então, nós vamos nos afastar desta ideia, não é? Então, nós vamos nos distanciar disso para recuperar. Recuperar o quê? Recuperar a compreensão, recuperar a compreensão do chamado estado intermediário. O que é isso? É o estado de vida entre, por exemplo, a minha morte e a ressurreição dos mortos no final dos tempos. Então nos afastaremos desta compreensão por julgarmos que às vezes ela não traz uma profundidade e uma reflexão um pouco mais aprofundada. Iremos recuperar esta compreensão tradicional da igreja. E quando eu digo que tradicional, eu já queria pedir a você, não entenda tradicional como algo velho, algo arcaico ou algo que não serve mais para nada. A tradição na vida da igreja significa um grande tesouro, né? Por exemplo, o credo, o creio que nós rezamos na missa, não está na Bíblia, mas veio da grande tradição dos apóstolos e que nos ajuda em síntese claríssima a dizer em quem nós acreditamos, não é? Pois bem, recuperar esta imagem, portanto, do estado intermediário. Nós iremos falar, evidentemente, da problemática da alma e do corpo ao longo desta caminhada, né? E queremos iluminar a nossa realidade, que é marcada, segundo o autor, por uma cultura espiritualmente desnutrida, não é essa a expressão dele, mas que busca espiritualidade. Nós vemos nesse tempo, né? Ao avanço, ao aumento das correntes espiritualistas ou espiritualizantes, ao aumento da busca de meditação, ao aumento de tudo isso em nosso tempo. Mas ao mesmo tempo em que há uma cultura espiritualista ou espiritualizante, ela às vezes não tem um sustento, não tem uma base, não é? E por isso a reflexão sobre a nossa esperança cristã, morte e vida eterna,
ela quer buscar o quê? Quer buscar o mais profundo da compreensão de uma espiritualidade profunda, que não só espera algo depois da morte, mas que já experimenta todas essas realidades aqui. O autor diz assim, às vezes, na tentativa da gente inovar e ter sempre coisas novas, né? Modelos novos, nós acabamos nos perdendo. E aí é importante o quê? Redizer, essa é a expressão que ele usa, redizer a esta nossa humanidade cansada e sem esperança a verdade da fé. Só a verdade é sempre nova, né? Nos ajuda a entender o nosso autor. Então nós queremos iluminar a nossa vida a partir desta compreensão da nossa esperança, que não é só depois da morte, mas já começa aqui, com algo profundo, e não com algo superficial. Nós vivemos um tempo de busca de espiritualidade, ou de espiritualismo, ou de meditação, ou qualquer coisa nesse sentido, não é? Mas muito superficial, muito frágil às vezes. E redizer a verdade a partir da ressurreição de Jesus, do mistério da nossa vida, morte, né, e vida eterna, é importante. Às vezes é preciso redescobrir, recuperar, revisitar para iluminar, inclusive o tempo moderno. Nós não falamos que a palavra de Deus é viva e eficaz permanentemente? Isso está lá na carta aos Hebreus? Pois é, às vezes é preciso, não querendo simplesmente se enquadrar em todas as demandas e realidades, é preciso revisitar os conteúdos da nossa fé. Bom, a escatologia, portanto, segundo o nosso autor, é a pátria da verdade. Ou seja, o mistério da morte e da vida eterna que nós haveremos de passar, de enfrentar, é o grande momento da verdade, do sentido da minha vida, do sentido da sua vida, da vida deste mundo. É o momento no qual, diante de Jesus, nós teremos, além da visão beatífica de encontrar o Senhor face a face, nós poderemos ou teremos condições de compreender o sentido de todas as coisas. E nós buscamos por isso. Nós buscamos por sentido. E às vezes, diante das dificuldades, o sentido parece que não existe, ou parecemos vacilar na busca do sentido e na busca da verdade. Bom, a partir dessa introdução, desta pequena introdução, eu gostaria de fazer algumas reflexões, não é? Com vocês. Eu de vez em quando vou me virar aqui à minha direita, eu consigo ter um pouco mais aqui de clareza do pessoal do YouTube, tá? Aqueles que se manifestaram, temos um pouco de dificuldade hoje, mas haveremos de conseguir, né? E se vocês estão conseguindo ver aí, isso é o mais importante. Bom, neste tempo então que nós vemos de pandemia, nós somos assolados de tantas notícias, de tantas mortes, e o Brasil alcançou e está alcançando números sempre expressivos de mortes, e aí nós pensamos na dor das famílias, nós pensamos nessas pessoas, jovens ou idosas, mas não tem importância, que talvez ainda tinham desejos positivos, tinham perspectivas, tinham pequenas esperanças dentro da grande esperança da fé. Nesse tempo angustiante, talvez é esse tempo importante para nós olharmos e revisitar o que nós acreditamos a partir da esperança cristã. E aqui eu quero indicar Espe Salve. É uma carta do Papa Emérito Bento XVI. E esta carta é muito breve, né? Mas ela é profundíssima. Ela nós encontramos no site do Vaticano, vatican.va. Espe Salve, ou Salvos na Esperança, ou sobre a esperança cristã. E é um caminho muito profundo, né? Nós aqui na nossa paróquia de Santo Antônio de Pradópolis, na trezena do nosso padroeiro, nós meditamos a cada dia um pouco, auxiliados pelo magistério do Papa Emérito. Bom,
Diante da angústia que nós vivemos, diante de tanta coisa que a gente tem escutado, de tantas notícias tristes, diante de tantas compreensões, de tantos veículos, inclusive mensagens, inclusive postagens, inclusive pregações, inclusive considerações de tanta gente, pelas mídias sociais, o que de fato nós acreditamos? E para hoje, eu gostaria apenas de, nessa grande ou nessa pequena introdução, desculpe, gostaria de fazer umas perguntas, tá, a vocês. Anotem essas perguntas aí, não é? Em vez de querer agora imediatamente a gente responder, pensemos. Bem, algumas perguntas importantes sobre o mistério da morte e da vida. Em primeiro lugar, quando se fala morte, ou a morte de alguém, evidentemente, ou quando eu experimento a morte de alguém próximo, de algum ente querido, qual é a primeira coisa que vem à minha mente? No senso comum, sem muita reflexão, sem muita elaboração, quando nós falamos a palavra morte, alguém perto, próximo de nós morreu, alguém importante morreu, o que passa pela nossa cabeça? Né? Depois, fazendo essa pergunta, isso pode ser um sentimento, tem gente que pode ficar abalado, tem gente que pode pensar na própria morte, ou pensar quando morrer alguém perto. Mas além do sentimento, quando falam morte, para nós cristãos católicos, o que vem a primeira imagem na nossa cabeça? Acabou tudo? Foi vontade de Deus? Deus quis assim? Estava escrito? Não é? Era o destino da pessoa? O que vem na nossa cabeça quando experimentamos esta realidade que é tão difícil para nós? Depois, o que nós aprendemos na infância, ou não aprendemos, mas o que nós escutávamos na nossa infância sobre a morte? O que nós escutávamos? Eu, pelo menos, quando era criança, escutava um monte de histórias. Um monte de histórias que misturava não só a ideia de morte, mas não diretamente, mas às vezes de fantasmas, às vezes de espíritos, às vezes de assombração, ou casa assombrada, lugar assombrado, porque tudo isso seria decorrência da morte, evidentemente. Alguém vem para assustar, né? O que nós aprendemos? É isso ainda que nós trazemos dentro de nós, mesmo que nós fizemos catequese, mesmo que nós estamos tanto tempo na igreja, né? Quer dizer, eu não tenho resposta para isso agora. Nós vamos tentar ir respondendo isso ao longo do nosso encontro, do nosso curso ao longo do mês, né? Depois, qual era a explicação que nos deram quando eu ou você, ou alguém que era criança perto de nós, perguntou assim: onde foi a pessoa? O que aconteceu com ela? Ou quando a gente era criança e via a pessoa no caixão. E a gente, querendo criança normalmente ou se assusta, né? Ou pergunta, mas é próprio da criança perguntar: para onde foi? O que aconteceu? O que respondiam para nós? Ela está dormindo. Foi viajar. Ela está descansando. Né? Eu penso que essas coisas e tantas outras estão no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. Bom, aqui nós temos uma outra questão importante. Nós somos brasileiros, com muito orgulho, não desistimos nunca. No entanto, nosso país tem uma característica de ser formado por muitos povos, por várias culturas. E embora a predominância ainda, pelo menos é a predominância cristã, nós temos também contato e encontro com outras religiões, não é? E que nós respeitamos, todo o nosso respeito. Nós vivemos um tempo importante que marca o diálogo ecumênico entre os cristãos e também marca positivamente, ou é necessário que marque o nosso tempo para um diálogo interreligioso, que é com as outras religiões. Mas marcados por esta realidade de encontro de culturas, né? De formação do nosso povo,
com várias outras religiões que não cristãs, nós temos aí uma espécie de ajuntado, às vezes, de ideias, teorias, proposições, questões, respostas. Então, além do cristianismo, qual foi o contato que talvez nós tivemos, ou quando criança, ou ainda hoje, né, adultos, com a compreensão sobre a morte de outras denominações que não a nossa? Né? Então, essa é uma pergunta. O Brasil tem uma realidade marcada pelo sincretismo. O que é o sincretismo? É às vezes uma mistura, talvez uma palavra feia, uma tentativa de adequar, por exemplo, cristianismo, espiritismo, religiões de matrizes africanas, e aí às vezes houve uma acomodação e uma mistura, e isso está no nosso inconsciente, no inconsciente da formação do povo, e por isso às vezes há mas você é cristão? Como você acredita nisso? Ou como você fala isso? Mas é isso mesmo? Não é? Não, mas eu aprendi assim, não é? Então, nesta realidade, nós conseguimos organizar até aqui, ou até o momento da nossa conversa, né, sobre morte e depois da morte? Ou nós temos a tendência de acabamos misturando tudo sem querer, né? Aqui não há uma culpa, não é para culpar, mas às vezes há uma mistura de tantas falas, né? Até porque nós vemos inclusive num tempo em que há nos vários discursos um nivelamento, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor, aqui não é uma crítica, mas um nivelamento às vezes nas coisas, principalmente que a gente não tem muita segurança, é um nivelamento dizendo assim: o importante é fazer o bem, o importante é que está falando de Deus, o importante é isso, né? É evidente que é importante fazer bem, é importante falar de Deus, nós respeitamos as pessoas, mas nesse nivelamento, será que não acontece às vezes uma mistura de tudo isso em relação à vida, à morte e à vida eterna ou pós-morte para nós católicos, no ambiente no qual nós vivemos? Nós temos, aqui é uma pergunta um pouco mais, vamos dizer assim, retórica, em certo sentido, mas ao mesmo tempo nós entendemos quais foram os efeitos, se a gente pode dizer assim, da ressurreição de Jesus em nós? E tantas outras perguntas que nós poderíamos fazer, né? Por exemplo, certa vez eu escutei, e aqui talvez se a pessoa que falou isso, que eu nem lembro mais de onde foi, né? Aqui eu peço que me desculpe, né? Mas a pessoa pediu assim: padre, abençoa essa vela. E aí eu disse: abençoa, né? Sinal cristão também, a vela, a chama da fé, a luz de Cristo, quer dizer, um sinal importante. E aí eu disse assim: então abençoei a vela. Eu falei assim: está abençoando a vela, né? Você tem a prática de acender a vela na sua casa, para quê? Aí a pessoa me respondeu assim: não, é porque se eu não acendo a vela, não é, o meu ente querido fica no escuro. E isso foi, acho que depois de uma missa ou algo assim. E aí eu disse assim: mas como essa história? Quem que ensinou isso? Quer dizer, a nossa fé católica não diz que as pessoas que morreram estão no escuro. Eu precisa da vela aqui para não ficar no escuro, né? Talvez, evidentemente, a pessoa não quis, não foi uma consciente, uma constatação, uma definição. Mas aqui, para nós cristãos católicos, há um equívoco. Nós podemos rezar pelos mortos? Podemos falar disso ao longo dessas breves quartas-feiras, não é? Podemos acender a vela? Podemos. Em casa? Podemos. Mas o que nos faz acender essa vela para rezar? Qual que é o sentido dela? Se eu não acender a vela, alguém vai ficar no escuro? Quer dizer, qual é a nossa compreensão a partir da ressurreição de Jesus do pós-morte?